Olá pessoal, É, meu nome é Edson Maria. Eu resolvi criar um canal no YouTube. Na verdade já tinha um canal no YouTube, só que eu tava sem nada. Mas aí hoje eu atinei de postar vídeos. Fico pensando, né? A gente tá cheio de redes sociais aí hoje no mundo, as mais diversas tipos de ferramentas. E o YouTube também é uma forma de comunicação muito bacana, né? Porque a gente fala, né? A gente grava vídeos e tal, e eu acho que é bem interativo. E eu acho que compensa a gente explorar ela um pouco mais. Eu tenho sentido algumas inquietações, como todo mundo, né? Mas eu acho que eu sinto necessidade de comunicação um pouco no mundo hoje. A gente está cheio também de meios, de formas de se comunicar. A gente está o tempo todo falando, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja por telefone. E o tempo todo chegam mensagens até nós. Ou seja, o mundo hoje é muito comunicativo, é muito intermediado pela comunicação. Só que às vezes eu penso que a nossa comunicação, ela é um pouco, talvez por ter muita, né? Por ter facilidade de acesso, a gente às vezes perdeu um pouquinho de comunicação um pouco mais profunda, sabe? Eu fico pensando naquelas pessoas de antigamente, né? Quando não tinha redes sociais, na época dos meus pais, por exemplo, talvez dos pais de vocês, avós e tal, quando não tinha essas redes sociais, eles não tinham acesso a outras pessoas. Por exemplo, eles não conheceriam a pessoa que mora do outro lado do mundo. Né? Hoje eu conheço pessoas que moram do outro lado do mundo, que a gente conversa e tal. Eles tinham então que se haver com eles ali mesmo, com a família, com os vizinhos. Então tinha comunicação, só que uma comunicação mais restrita. Mas parece que era uma comunicação. Eu arrisco a falar mais aprofundada. Talvez não seja também, que a gente fica romantizando o passado às vezes, né? É, mas eu acho que tinha mais proximidade. Eu acho que essa palavra é um pouco melhor. Tinha mais proximidade nas conversas, um pouco mais de intimidade. Quase um pouco mais de qualidade. Então, eu acho que talvez a gente perdeu um pouquinho essa proximidade, né? Tudo bem que o avanço aí das comunicações possibilitou que eu interaja com a pessoa do outro lado do mundo, ok, isso é maravilhoso. Mas parece que isso aumentou o distanciamento das pessoas que estão à nossa volta. A gente não conversa muito, a gente não se comunica muito, a gente não fala muito do dia a dia. Bom, eu sinto isso, talvez seja uma inquietação só minha. Então, eu sinto necessidade de a gente se comunicar mais. E o YouTube é uma forma de nos comunicarmos, de a gente aprender. Por isso que o meu canal se chama Aprendendo a Aprender. Porque eu tenho um verdadeiro fascínio em aprender, sabe? Eu creio que todos nós aqui nessa terra, quem acredita em propósitos metafísicos, espirituais, estamos aqui para evoluirmos. Então, todo mundo está aqui para aprender. E o tempo todo a gente aprende, né? O tempo todo. Principalmente aqueles que estão abertos a aprender. Porque tem gente que acha que sabe de tudo, né? Mas não vai aprender muita coisa, não. Então, nesse canal, a princípio, o que eu gostaria de fazer? Me comunicar. Eu estou me sentindo ridículo escrever esse vídeo, mas vamos lá. Eu gostaria de falar sobre o quê? Sobre a vida.
A gente fala de tanta coisa, eu vejo as pessoas falarem de tanta coisa, eu mesmo falo de tanta coisa, mas a gente muito raramente fala sobre a vida. Muito raramente a gente... Eu acho que todo mundo com certeza pensa sobre a vida. Pensa sobre o que sente. Sente o que sente. Tem consciência, claro. Mas a gente não expõe. Particularmente, eu sou uma pessoa também um pouco mais fechada. Para falar o trem difícil. Falar sobre mim, né? Sobre minhas verdades interiores é bem difícil. Terapia, dá-lhe terapia. Às vezes eu sinto que minha terapeuta dando na minha cara assim, fala assim, menino, fala. Abre essa ferida e eu tô lá, estancando o sangue. Perdi o que eu tava falando. Mas nós não falamos sobre a vida. Ah, o que você está chamando de vida, Mariah? Tudo é vida. Estou falando dessa vida, mais particularmente dessa vida que está dentro de nós, que cada um de nós vive. E que às vezes é tão difícil de falar sobre isso. E isso envolve muita coisa. Envolve manias, hábitos. Por exemplo, eu tenho mania de, toda vez que eu chego da rua, primeira coisa que eu faço, lavar as mãos. Posso não ter pegado em nada. A gente pega nas maçanetas, né? Sempre pega alguma coisa. Ou no ar, assim, é a neura. Eu tenho, toda vez que eu chego de casa, em casa, eu tenho que lavar as mãos. Antes de tocar em qualquer coisa. Isso não são coisas que a gente fala para todo mundo. Então parece que há uma vida interior, que às vezes é vivida de forma solitária, que nós não fazemos. Nós não transmitimos. Eu também não sei se tem que transmitir, mas eu acho que é uma riqueza aí nessas vidas interiores, essas vidas singulares, às vezes tão individuais que chegam a ser solitárias, que eu acho que poderiam ser trocadas. Sabe? Eu creio que o ser humano é cada um de nós, né? Eu já li isso em várias coisas, mas também acredito que cada um de nós somos um universo incrível, assim, de experiências. Claro que nesse universo tem coisas boas e ruins, né? Mas vamos explorar as coisas boas. Eu gostaria de... Então, nesse canal, de sempre que possível, falar sobre alguma coisa corriqueira, assim, do cotidiano, sabe? Eu não vou ser youtuber. Eu acho que eu não tenho talento para isso. Não tenho paciência para isso. Não tenho mesmo. Só gostaria de ter um lugar em que eu pudesse falar um pouquinho das minhas experiências interiores, subjetivas, e que eu tenho certeza que elas ressoam com muitas pessoas, só que a gente não fala. Então eu gostaria de, por meio desse canal, comunicar o que eu tenho aprendido e aprender com as trocas que possivelmente possam ocorrer. E eu sou de virgem, né? E um dos estereótipos de virgem é que ele é muito ligado à rotina. Então, eu posso começar por aí, falar de coisas que estão na nossa rotina, né? E que a gente pouco compartilha. Hoje, por exemplo, eu posso falar de uma coisa que eu acho que todo mundo de hoje fala, de hoje assim, que tem computador, lógico que não tem computador, né? Todo mundo vê série. Todo mundo vê série. Eu ultimamente tenho visto mais. Mas, por exemplo, aquela série Anne with an E, acho que eu falei certo. Eu tenho visto ela, acho que eu tô na metade da segunda temporada.
E o que ela me ensinou? O que essa série me ensinou? Porque ela é uma série tão simples, assim, o enredo dela é tão simples. É uma menina que cresceu em orfanato, às vezes mudando de família para família. Ou seja, é uma criança que teve que aprender a se virar na vida muito cedo e tornou-se adulta muito cedo. Aí chega um momento em que ela é, como é que chama? Adotada por um casal de irmãos. É adotado sem querer, porque houve um erro lá. Mas eles acabam adotando ela. E a série, a história, o enredo, se passa nessa comunidade que é campesina, campestre. Né? Eles vivem na roça e tal, mantêm fazenda. Isso se passa, acho que no final do século XIX, eu creio. Eu não vi o ano não, mas pelas vestimentas dá pra ver que final do século XIX, às vezes no final do século. E são pessoas simples, digamos assim. Lógico, pessoas ricas, fazendeiras, mas... E que essa série simplesmente retrata o cotidiano dessas pessoas e a luta que esse casal de irmãos trava para poder educar uma criança que é tão complexa, porque já viveu experiências que na idade dela não deveria ter vivido. Então ela acaba ingressando aí nessa essa família de fazendeiros que tem dinheiro, toda tradicional e tal, e com dificuldades, né? Porque às vezes ela tem o comportamento dela não se adequa à educação tradicional aí das famílias fazendeiras lá do século XIX, né? Aquela coisa rígida, em que a mulher tem que obedecer ao marido, que não se pode falar de sexo, que não pode se falar disso, daquilo. E é uma menina que tem uma imaginação impressionante. Aí talvez entre a coisa da imaginação, às vezes, para mim, né, que eu já percebi isso, às vezes a imaginação ela entra em voga na vida de uma pessoa como uma resposta a um contexto muito trágico, né? Então ela, por ter tido uma vida muito trágica, ela tem imaginação talvez muito fértil. Estou falando que uma coisa é resultado meramente de outra, mas isso realmente, geralmente eu percebo isso na literatura, por exemplo, e no cinema. Então, o que esse seriado, And with Annie, eu acho que estou falando certo, tomara, me ensinou que todos nós, a vida de todos nós, assim, se tivesse um diretor, aí, no cabelo tem uma, tivesse um diretor, um escritor, um roteirista que captasse os momentos das nossas vidas, as nossas experiências, as nossas aventuras diárias, todas as vidas de todos nós dariam uma série, ou um filme, ou um romance. Então, vendo essa série, que tem feito parte da minha rotina, eu aprendi isso, eu percebi isso. Então talvez seja por isso também que eu estou criando esse canal, para falar um pouco de coisas do dia a dia que passam despercebidas, a gente não vê, mas que são extremamente importantes. Então, como no meu caso, esse primeiro dia, é algo que eu queria dividir, era isso. Eu assistindo essa série, eu me dei conta de que a rotina é chata? É. Mas a rotina é chata. Aliás, a vida às vezes é chata porque estamos presos a uma rotina, né? E às vezes essa rotina não tem nada de grandioso. Não tem elementos para uma aventura o tempo inteiro, não tem elementos para uma série o tempo inteiro, mas o tempo inteiro eu falo. Todos nós estamos submissos à rotina, então por isso que às vezes a nossa vida às vezes é muito chata. Aí a gente fica vendo esses filmes, lendo livros né? Porque o livro e os filmes, eles são recortes dos clímax das nossas vivências cotidianas, né? Então, nosso cotidiano
tá cheio de coisas interessantes, cheio de clímax, de aventuras, que poderia também dar uma série. O que eu tô querendo dizer com isso? Para de viajar. Tô querendo dizer que todos nós, nesse mundo, temos algo a contar. Todos nós temos algo a ensinar. Por isso que eu penso que todas as nossas vidas, as vidas de cada um de nós, daria uma série maravilhosa. Aí, para fazer isso, teria que fazer o quê? Cortar aquilo que é chato. Lavar vasilha, limpar chão, moro sozinho. Lavar vasilha, limpar chão, essa coisa que é muito rotineira. E focar naqueles elementos que às vezes você conhecer uma pessoa, né? Tem uma historinha ali. Às vezes a sua história de família também é um histórico complicado. Imagina, daria para fazer um recorte de todos esses momentos e fazer uma série fabulosa. Então todos nós somos especiais, sabe? Assim, no sentido de que eu vejo que às vezes a gente fica se considerando muito inferior às coisas, inferior uns aos outros, porque o nosso mundo, infelizmente, ele é um mundo feito por imagens, né? E ideais assim que só veem um lado bom das coisas, o lado glamouroso das coisas, mas a vida não é só o lado glamour, né? Então a gente sabe que não é. Todo mundo tem que lidar com o seu cotidiano, todo mundo tem que lidar com com o seu tédio. Mas a gente não vive só de tédio, a vida é uma mescla de tudo isso, né? Então todos nós temos coisas interessantes para aprender um com o outro, para dividir um com o outro. Então se der certo aqui nesse canal, né? A gente já falando coisa com coisa. Se der certo, eu quero nesse canal aqui poder dividir um pouco das coisas que eu aprendo na minha rotina, no meu dia a dia entediante. O que que eu tiro de bacana? O que eu posso tirar de bacana do tédio, da rotina? Entende? O que passa despercebido às vezes nessa luta toda do dia a dia que é importante a gente não dar liga. A gente não dá liga. Bom, por enquanto, para não ficar muito longo, já está enorme, é isso que eu tô pensando. Se rolar aí nos outros vídeos a gente marca outras coisas. Eu falo de outras coisas. Mas hoje eu falei da série Anne with an E. Que eu aprendi bastante com ela. Até logo. Trulilu.